Boa tarde, meus queridos colegas do curso de Biologia da Universidade Estadual de Santa Cruz. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos sobre mais um assunto aí da biologia. E nós vamos ver a matéria na disciplina de Química, estudando especificamente sobre a teoria atômica. Esse trabalho foi solicitado pela professora Julieta Rangel de Oliveira, né? Ela que fez esse pedido aí. Um grande abraço para você, nossa querida professora. E a nossa equipe é composta por Franciele, Gilvanei, Isaac, eu que vos falo. Veja bem, gente, a química é extremamente importante para tudo que existe no nosso redor, no nosso meio. A química está presente. Né? Por que a química está presente? Porque ela é uma ciência que estuda a matéria, as substâncias, as propriedades, como que elas se estruturam, se transformam, né? E aí, alguns pesquisadores, estudantes, né, em pesquisa constantes, eles, através dos experimentos químicos, eles puderam observar, né, e chegar à descoberta da teoria atômica, ou seja, a descoberta subatômica que nós podemos, como eles se transformaram, isto é, o átomo. Então, o que seria o átomo? Né? Aqui nós temos um conceito, mas nós vamos destrinchar de uma maneira mais bem organizada para vocês e mais bem detalhada para vocês. O átomo não é nada mais, nada menos do que a parte fundamental, a unidade fundamental da matéria, que é formada por átomos. O átomo seria a menor fração que identifica o elemento químico. Mas como que a gente sabe disso? Quem descobriu isso? Pesquisadores, cientistas. E nós temos um deles chamado de Leucipo e também Demócrito. Os dois juntos, logicamente Leucipo fez o estudo, né, toda a pesquisa, e Demócrito, então, aperfeiçoou, difundiu, fez com que chegasse até a nós, que nós estudamos hoje, esse conceito de átomo. Isso aconteceu lá pelos anos 450 a.C. Por quê? O que aconteceu? Venha comigo, que você vai descobrir e entender melhor essa questão do átomo. A gente pode ver aqui, por exemplo, um pão. Né? Tem um pão aqui, e a gente pode perceber que se eu for dividindo esse pão cada vez mais em pedaços menores, e dividindo, cada vez mais, a gente vai descobrir que cada parte desta aqui, pequena, indivisível, é chamada de átomo. Então, através disso, descobriu-se, então, que o átomo era indivisível. Né? Por quê? Porque se a gente pegar a palavra átomo, nós vamos descobrir que A significa uma negação, um não. Né? E o tomo é um corte e uma divisão. Então, o que eles descobriram? Que o átomo seria pequenas partículas indivisíveis. Ou seja, não se podia dividir de jeito nenhum. E também eles estudaram e perceberam, mais tarde, outros cientistas perceberam que o átomo era formado de elétron, prótons, nêutrons, que os nossos colegas aí para frente falarão um pouquinho melhor. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estudar e ver. Venha comigo! Nós vamos ver que uma teoria simples foi do nosso amigo, intimidade, né? Nosso amigo Dalton. E Dalton faz uma descoberta impressionante, incrível. O que Dalton, vai dizer? Observe que aqui nós temos uma esfera, né, uma esfera bonitinha, desenhada. Por quê? Porque isso era a visão que Dalton tinha em relação ao átomo. Era essa forma que ele pensava. Como que ele pensava? Ele descobriu isso lá em 1803, né, no século XIX, fazendo essa pesquisa. Ele teve uma ideia de que o átomo era igual ao formato, era uma bola de bilhar. Venha conosco para eu mostrar para vocês
a bola de bilhar, né? A bola de bilhar, nesse formato que a gente vê. Isso quer dizer o quê? Que essas bolas de bilhar, que era o formato que Dalton tinha do átomo, essas bolas de bilhar eram maciças, indestrutíveis, imutáveis, indivisíveis. Essa era a visão do átomo, de acordo com Dalton. Dalton também dizia para a gente, olha que interessante, que se, venham aqui comigo que eu vou mostrar para vocês, para que vocês percebam, né, que nesse formato nós temos aqui também o formato esférico, que Dalton dizia que era dessa forma, e ele só apresentava em cores diferentes. E no ensino médio, hoje, os estudantes aprendem nesse formato. Né? Mas se a gente for observar, Dalton também tinha outra experiência, né? A gente vai observar que aqui nós temos várias experiências, analisadas por Dalton, moléculas de flúor, eram iguaizinhas, esféricas, iguais, desse jeito. Aqui, nós temos outra molécula de oxigênio e 2 moléculas de hidrogênio. Já era outro formato, ou seja, elemento igual possuía massa e tamanho igual. Elementos diferentes possuíam massas e tamanhos diferentes. E também, quando ele misturava tudo, aqui já é dentro de um recipiente, uma mistura, todas essas moléculas aí, a de flúor, a de hidrogênio e oxigênio, todas aí, dentro de um recipiente também ficavam dessa forma, segundo a teoria de Dalton. E aqui a gente pode perceber, olha, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o zinco. A forma como Dalton via a representação dos elementos atômicos. E ele se baseou também na máxima que nós conhecemos de Lavoisier, que vai dizer o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa é a teoria do nosso amigo cientista e biólogo Dalton, que brilhantemente ele explica aí na forma dele, que não é errada, que passou-se muitos anos estudando essa visão de Dalton. Porém, surgiram outros biólogos e outros cientistas, outros pesquisadores, que também tiveram uma visão diferente de Dalton, que é o que nós vamos ver agora com a nossa colega Franciele, a respeito da teoria de Thomson. E nós vamos dar continuidade à nossa colega. Com você, Franci. Bom, eu me chamo Franciele e dando continuidade ao que o meu colega Isaac falou, ele falou um pouco sobre o modelo atômico de Dalton, eu vou falar um pouco sobre o modelo atômico de Thomson. Bom, Joseph Thomson, por volta de 1897, estudando alguns gases de baixa pressão na ampola de Crookes, ele percebeu que esses gases formavam alguns feixes de luz. E com isso, ele resolveu pôr um objeto dentro dessa ampola e descobriu que esses feixes de luz formavam uma sombra desse objeto no fundo da ampola. E estudando esses gases, ele descobriu também que esses feixes de luz saíam sempre do ponto negativo da ampola para o ponto positivo. E com isso ele concluiu que esses feixes de luz, na verdade, eram partículas carregadas negativamente, e hoje nós conhecemos como elétrons. Conhecido como pudim de passas, que era a representatividade dele, parecia com pudim de passas, e no caso, a massa positiva seria o pudim, e as passas seriam o que chamamos de elétron. Para exemplificar, eu trouxe uma melancia, que no caso a melancia seria a massa positiva do átomo e as sementes seriam os elétrons. E assim era assim a teoria de Thomson. Ele acreditava que um átomo era semelhante a um pudim de passas. Eu sou Givanei Alves e dando continuidade ao nosso trabalho,
né, nossos colegas que falou sobre Dalton, então vou falar um pouco sobre o modelo de Rutherford, né, também conhecido como sistema planetário, porque segundo a sua visão e sua experiência, ele dizia que nesse modelo atômico existe um núcleo, né, existe a eletrosfera, no qual se orbitavam e circulavam ao redor do núcleo, do próton, né. Em 1911 ele iniciou esses estudos, ele usou meios radioativos e observou-se e descobriu que o átomo ele tinha um centro, ele tinha uma região central, chamada de próton, e uma região extranuclear, chamada de elétron, né? Nos prótons tinha uma carga positiva, né? E nos elétrons uma carga negativa. Mas como que ele descobriu isso? Como que ele veio a ter essa ideia? Por que ele chegou a essa conclusão? Ele fez uma experiência no qual ele bombardeava partículas alfas em uma lâmina de metal. E ele observou que essas partículas atravessavam essa lâmina. Atravessavam, outras eram desviadas e algumas batiam, uma pequena parte batia e voltava. Então ele percebeu-se que o átomo ele não era tão maciço. Ele tinha partes, ele continha espaços que permitiam que isso acontecesse. E concluindo então que a teoria de Rutherford, ele sugeriu que o átomo possuía um núcleo, né, que é o próton, que tem a carga positiva e sua massa. Esse modelo ficou conhecido como sistema planetário, né. Em seguida, nós vamos falar um pouco do modelo do átomo de Bohr, né, que não seguiu muito essa linha de pensamento. Nesse modelo, ele não desconstruiu totalmente a ideia de Rutherford. Em 1913, um físico dinamarquês, Niels Bohr, confirmou a teoria de Rutherford, né, e sugeriu que o átomo era estável. Bohr, de certa forma, ele aperfeiçoou o sistema de Rutherford e organizou a eletrosfera em camadas, que são elas K, L, M, N, O, P, Q. Essas camadas, à medida que elas se afastam, mais a energia aumenta. Esse modelo hoje é um modelo atual, né? É um modelo que a gente hoje praticamente estuda. E finalizando, vou passar aqui para meu colega Isaac, que ele vai dar seguimento ao nosso trabalho. Terminando o nosso estudo, nós descobrimos que o átomo, na visão de Dalton, continuava sendo indivisível, porém em forma de uma esfera. Também vimos que o átomo, na visão de Thomson, era uma partícula divisível, incrustados de elétrons na superfície. Já nosso amigo Rutherford dizia que o átomo que ele descobriu que o núcleo do átomo foi descoberto contendo prótons e nêutrons, e os elétrons orbitavam esse núcleo positivamente. E por fim, nós estudamos aí o nosso amigo Bohr, que é o modelo mais atual. Ele descobriu em 1913 que as camadas eletrônicas existiam. E aí vocês estão vendo uma imagem muito bonita, né? É a imagem do átomo, mas é uma imagem imperceptível ao olho nu. E, gente, assim a gente termina o nosso trabalho com esses 4 cientistas, biólogos, físicos, químicos que contribuíram para a descoberta do átomo, e hoje nós temos essa grande influência na nossa vida.